De vítima a responsável. Eita, que tema difícil esse aqui, viu? É um convite a nós sairmos daquele lugar de passividade e para entrarmos no lugar de responsabilidade. Nós sairmos daquele lugar onde nós estamos sentados, assistindo no palco a nossa vida passar e nós não estamos sendo os protagonistas, os atores que estão construindo a história, mas nós estamos apenas assistindo, vendo a nossa vida passar. Então essa postura de vítima é uma postura de destruição, mas a postura de você pegar a direção da vida e assumir a responsabilidade muda tudo, né? E em todas as áreas, seja na nossa família, seja na igreja, seja no nosso profissional, essa tomada de decisão, essa tomada de postura vai fazer toda a diferença. Então fica comigo, nós vamos conversar sobre isso nesse devocional. Vou ler com vocês Evangelho de João, no capítulo 5. A Bíblia conta a história de um tanque chamado Tanque de Betesda. Diz o texto em João 5,3. Deixa eu ler do versículo 2, tá bom? Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos. Havia cegos, mancos e pessoas ressecadas, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5. Achava-se ali um homem que havia 38 anos, estava enfermo. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: quer ficar são? Quer ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, tomando o seu leito, começou a andar. Olha que texto extraordinário. Nós temos aqui algumas nuances interessantes. O primeiro é o que levou aqueles homens a viver nesses 5 alpendres que havia em torno do tanque de Betesda. O que os levou a ficar ali? E aí a gente vai perceber que esse lugar é um lugar que a gente vai em função da mente que nós temos. Nossa mentalidade, ela vai criar um ambiente onde nós vamos viver, ok? Onde nós vamos viver. Então, por causa da visão que aquele homem tinha de si mesmo, ele tomou a decisão de viver, de morar naquele ambiente. Detalhe, ele tinha 38 anos de idade e a Bíblia diz, e havia muitos anos que ele estava aqui. Ou seja, esse homem, ele estava vendo a vida dele passar e ele não estava tomando decisões importantes para mudar a sua história. Como ele se percebia, se via, se enxergava como um homem enfermo, então ele foi viver e morar com os enfermos. Agora, que coisa interessante. Por que ele foi atraído para esse lugar? E aí a história conta que havia uma espécie de crendice, eu imagino que era crendice, que um anjo descia do céu em um certo tempo. Isso não tinha controle, não tinha data, não tinha nada. Era tipo, uma mágica acontece, um tempo acontece, de repente um anjo vem e toca as águas. Quando as águas são tocadas, primeiro tem que ser o primeiro que pular vai ser curado. Então olha, por que é que ele estava naquele lugar? Primeiro, por causa do modo como ele se via. Segundo, por causa de uma crendice. A crendice era, vai vir um anjo do céu que vai mover as águas e vai curar o primeiro que pular lá. E aí, quando Jesus encontra aquele homem, Jesus faz uma pergunta interessante para ele, né? E a pergunta interessante para ele é: o que é que você quer? Quando Jesus perguntou isso, certamente o homem deve ter ficado desconcertado. Ele disse: não parece óbvio? Eu estou doente, eu sou doente, eu estou cercado de doente, não é óbvio que o que eu quero é ser curado? Então, que raio de pergunta é essa? Mas o que a gente aprende é que quando Jesus pergunta, não é porque ele não sabe. Quando Deus pergunta, não é porque ele não sabe. Ele quer localizar onde nós estamos.
A mesma pergunta que Deus fez para Adão: Adão, onde tu estás? Deus sabia onde é que Adão estava, mas a pergunta é porque eu quero localizar o teu coração, onde você está. Então, quando Jesus lança essa pergunta, mexe as estruturas do homem. Como assim o que é que eu quero? Sim, faz tanto tempo que você está paralítico que você nunca se questionou e se perguntou o que é que de verdade você quer. O que é que de verdade você quer? E talvez essa pergunta seja a fundamental, a essencial da vida. Por quê? Aquele homem estava coletando desculpas para explicar o seu estado e a sua situação. A primeira era o seguinte: por que você vive aqui? Por que a sua vida está desse jeito? Ele disse: é porque eu estou esperando o céu se mover. Tá. E o que mais? Não, é porque eu estou esperando alguém que quando o céu se mover vai me jogar. Entendi. Mas aí quando Jesus vai perguntar para ele, Jesus pergunta: e o que é que tu quer? O que é que tu quer? E o que eu aprendo aqui com Jesus é exatamente isso, né? É exatamente isso, que a resposta que você precisa não está no movimento mágico, não está no que alguém vai fazer por você, mas o movimento de fato mágico que vai acontecer na tua vida tem a ver com o que você realmente quer. Porque talvez você já tenha se acostumado e se acomodado com essa vida de doente, de enfermo, e você só consegue se ver e se enxergar como doente. Tudo que a vida tem para você é o alpendre de Betesda, cercado de doentes e você mesmo doente. Isso é tudo que você entende que a vida tem para você. E Jesus pergunta: o que é que tu quer? O que é que você quer? Então, quando Jesus faz essa pergunta, Jesus dá um chute nas desculpas. Jesus desmonta as desculpas daquele homem. E aí Jesus faz um desafio para ele, que é o seguinte: Jesus olha para aquele homem e diz: levanta-te. Primeira pergunta, Jesus, são poucas palavras, mas as palavras de Jesus são decisivas. A primeira pergunta é: o que você quer? A segunda é uma declaração, é uma ordem: levanta-te. E a terceira também é uma ordem: toma o teu leito e vaza. Pega o teu leito e vai. Então Jesus desmonta todas as desculpas que aquele homem tinha. Por que é que você vive no tanque de Betesda? Por que é que você vive cercado de doentes? Eu tenho algumas desculpas, Senhor, porque eu estou esperando em Deus. Estou esperando em Deus, estou esperando alguma coisa mágica acontecer. Senhor, eu estou esperando quando eu casar, quando eu isso, quando eu aquilo, e tudo dependendo de terceiro. E Jesus pergunta: o que é que você quer? Porque para a tua vida dar certo, só está faltando isso. É uma conversa entre mim e ti. O que é que tu quer? E a segunda é: se você tem coragem de obedecer o que eu vou dizer para você. Porque a palavra que Jesus disse para aquele homem, ela é chocante. A pergunta que Jesus faz para aquele homem é chocante. O que você quer da vida? O que você quer na vida? Você pensou sobre isso? Pensei. Agora eu tenho uma declaração para você: levante-se. E aí nós somos, nessa parte do levante-se, muitos de nós somos pegos, porque Jesus está dizendo assim: você tem uma visão? Tem. Você tem uma vontade? Tenho. O que é que você está fazendo nessa direção? Você já se levantou? Se você observar, quando o Senhor fala com os profetas no Antigo Testamento, geralmente ele diz: levanta-te, dispõe-te e eu falarei contigo. Isaías capítulo 1, versículo 19, o Senhor diz: se você estiver bem disposto e se você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Então veja que quando Jesus diz levante-se, ele está perguntando o que você já fez na direção daquilo que você diz que é o que você quer. Porque até agora, tudo que você tem dado é desculpas, é argumentos, e isso é uma postura de vítima. Não é uma postura de alguém que se responsabiliza pelo seu destino e pelo seu propósito. Se a minha vida dá certo, eu sou responsável por ela. Se a minha vida dá errada, eu sou responsável por ela. Não adianta dizer que foi A ou que foi B, porque você é o único responsável para que a sua vida dê certo ou para que ela dê errado. Então, quando Jesus diz para o homem levante-se, Jesus está convocando aquele homem para uma mudança de identidade. Nós precisamos de início mudar a sua mente, como que você se enxerga. Aquele homem estava há 38 anos enfermo crônico. Como era que ele se enxergava? Um enfermo crônico, eu sou um doente. Mas quando Jesus disse levante-se, ele está dizendo: pare de agir como um doente e comece a agir como um curado. E quando aquele homem se moveu em fé, obedecendo o comando, ele ficou curado. Então, de repente, a diferença entre a sua cura e a sua doença é simplesmente se você está disposto a perguntar para você mesmo o que é que eu de verdade quero. E a segunda é: tem coragem de agir? Tem coragem de se levantar? Tem coragem de fazer? Ou você vai continuar deitado e fingindo de morto pro resto da vida, esperando que a sua vida seja a sua vida?
que não vai ser. Enquanto você não sair da plateia e entrar no palco para você ser o ator, o protagonista principal da sua história, nada vai acontecer. Então, essa conversa de Jesus, ela é provocante, ela é desafiadora. O homem, então, ele age segundo a nova palavra que ele recebeu. E a palavra é: levante-se, carregue o seu leito. Quando o homem obedece essa ordem, a sua ação confirma a sua nova identidade. Eu não sou mais um doente crônico, agora eu sou um sarado, agora eu sou um curado. E como tal, eu vou agir dessa forma, como uma pessoa curada. E a minha mente, ela vai seguir essa decisão. Por que que então a restauração da identidade ela é tão importante na Bíblia? Porque a nova identidade que você tem em Cristo Jesus, ela te dá o poder para agir. A nova identidade que você recebe em Cristo Jesus libera recursos internos, libera poder, libera fé, libera coragem para agir. Primeiro, nós éramos pecadores, separados de Deus, distanciados de Deus, mas pelo seu muito amor com que nos amou, ele nos tornou filhos de Deus através de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom que Deus dá. Então, antes eu era um pecador, separado de Deus, vencido pelo pecado, sendo guiado pelo príncipe da potestade do ar e dos espíritos que operam nos filhos da desobediência. Mas quando Jesus veio, ele trocou essa minha identidade e disse: pela graça sois salvos. E uma vez salvos, herdeiros de Deus juntamente com Jesus. Trocou a identidade. Dessa nova identidade, recursos internos vão ser liberados. Fé vai ser liberado, coragem vai ser liberado, foco vai ser liberado, poder para agir vai ser liberado por causa da nova identidade. Como é que eu me vejo? Como é que eu me enxergo? Porque nós agimos de acordo com o que nós cremos ser, nós acreditamos ser. A identidade, ela vai alinhar as nossas escolhas. Então escute essa declaração. A ação, ela não cria a identidade, a nova identidade que Deus nos deu, mas a ação, ela vai tornar visível a nova identidade que Deus nos deu. E à medida que nós agimos em fé, de acordo com essa nova identidade, nós vamos fortalecer essa nova identidade que nós recebemos em Cristo Jesus. Então aquele homem encontrou Jesus, e ao encontrar Jesus, a sua identidade foi trocada. E ao ser trocada a sua identidade, ele se levantou, pegou o seu leito e foi embora para viver a sua vida. Então te digo, se até hoje você tem estado no tanque de Betesda, doente na alma ou no corpo, e cercado de outros doentes na alma e no corpo, e acha que aquilo é tudo que a vida tem para você, eu te digo, você precisa ter um encontro com Jesus de Nazaré. E tudo que você vai ouvir dele é exatamente isso. O que você quer? Segundo, tome uma decisão. Mude as coisas. Terceiro, pegue esse seu leito e carregue. Não deixe-o mais aqui. O que significa dizer, assuma a responsabilidade da sua vida e nunca mais volte para esse padrão antigo. Esse padrão de vítima, esse padrão que te destrói, esse padrão que te rouba, esse padrão que não te deixa viver o melhor que Deus tem para a tua vida. Então vou deixar aqui duas liçõezinhas para nós nessa manhã ou nessa tarde ou noite, conforme seja o horário que você está me assistindo. E as duas aplicações são essas. Troque a sua mente. Segundo, troque a sua linguagem. O que você diz sobre você mesmo? O que você concorda sobre você mesmo? Você é um mentiroso? Como é que você se enxerga? Como que você fala? Você é um ladrão? Como que você se vê? Como que você fala? Como é que está aqui? E o que é que você fala? Porque essas duas coisas estão confirmando uma identidade que está te mantendo no tanque de Betesda, cercado de doentes, impedido de viver a tua grande história, o teu grande espetáculo. Deus armou um palco e te chamou para ser o ator principal. A tua história está acontecendo e você precisa estar no palco realizando ela. É para isso que Deus te chamou. Então, primeiro, troque a mente. Segundo, troque o que você fala. Terceiro, tome o primeiro passo. Agora, levanta-te e eu falarei contigo. Que Deus abençoe a tua vida. Se esse devocional falou contigo, fica conosco, né? Comenta aí nos comentários o que essa nossa conversa mexeu no teu coração. Se você tem vivido um tanque de Betesda, eu te digo, Deus tem uma nova história para você. O que você quer? Levante-se, pegue o seu leito e vá. Nunca mais volte para esse estado que você viveu até hoje. Que Deus abençoe a tua vida. Um beijo no coração.